Bem-vindos ao nosso curso de Motivações Humanas em Negociações. Eu sou Valmor Basso, parapsicólogo e especialista em Enneagrama e técnicas e ferramentas comportamentais. O objetivo desse nosso curso rápido é estudar um pouquinho quais são as motivações humanas que estão paralelas ao que uma pessoa busca quando está numa negociação. Um empresário, uma outra situação, qualquer pessoa que esteja numa negociação de um produto ou serviço ou outra situação, normalmente ela tem a motivação de resolver o motivo dela chamar de repente um consultor, um vendedor ou uma outra pessoa e também normalmente tem uma motivação paralela. E é sobre a motivação paralela esse nosso curso. Então vamos lá, o que se espera desse trabalho? Qual é a estrutura? Teremos 4 módulos rápidos. O primeiro módulo vamos falar sobre o processo de vendas de uma maneira simples e objetiva e a pirâmide de Maslow, que é a ferramenta paralela para identificar motivações. A partir do segundo módulo, segundo, terceiro e quarto, nós vamos abrir a pirâmide de Maslow e procurar passar para você o entendimento para que você possa associar esse conteúdo psicológico da pirâmide de Maslow com a questão de uma negociação, de uma percepção em negociação, com o objetivo final de contribuir com você para melhorar o seu desempenho em negociações, consultorias ou lidar com o seu cliente, com as pessoas que dependem do seu produto ou serviço. Então vamos lá. A primeira parte aqui é dar uma olhada no que está aqui no visual. Nós temos 5 passos, que é um processo usual de vendas. É claro que existem inúmeras técnicas boas, fantásticas de vendas, mas nós pegamos aqui como se fosse uma coluna cervical rápida e objetiva do que seria um processo de negociação ou de consultoria, que se baseia mais ou menos no seguinte. Existe o primeiro contato pessoal, que pode ser por telefone, e-mail, WhatsApp, rede social ou presencialmente, e presencialmente é o passo final, para que você esteja na frente do possível cliente e possa ouvi-lo, para daí identificar necessidades, desejos, expectativas que tem essa pessoa, para que você possa analisar se isso pode ser resolvido com seu produto ou serviço. Então, o primeiro passo é o contato pessoal, que evolui para um diálogo onde você faz as suas perguntas e ouve as respostas e também esclarece perguntas que a pessoa faça a você. Depois desse processo, estará claro na sua cabeça como você pode ajudar com o seu produto ou serviço a resolver a situação exposta pelo prospecto cliente. E aí você apresenta o teu produto ou serviço e como ele resolve a situação do cliente. O processo termina com você fechando o negócio, dando tudo certo, e depois acompanhando num pós-vendas o desempenho da pessoa, o uso do produto ou serviço e quem sabe abrindo portas para novas negociações. Cria-se uma parceria entre você e esse cliente. Ele ganha, você ganha. Muito bem, esse é um processo usual, básico de vendas. O nosso foco não é trabalhar técnicas de vendas assim, mas sim voltar aqui ao ponto 3. No ponto 3 desses 5 pontos, fala-se a apresentação do serviço. Voltamos um pouco mais ainda no 2, diálogo. No diálogo com a pessoa, além de ela expor o que ela quer e por que ela quer, tem a possibilidade também de você, negociador, consultor, identificar motivações paralelas além do que a pessoa está falando. E para isso, primeiro você tem que saber analisar um pouquinho o que está acontecendo. A pessoa normalmente vai te colocar uma situação, como está, e a situação desejada, aonde ela quer chegar, seja o que for que ela vai falar. E é claro que no meio do caminho, conforme ela fala, você consegue identificar os problemas que estão impedindo ela de sair de um ponto e chegar no outro. E se você tem seu produto ou serviço, é claro que você está focado se nesses desafios você tem como resolver, ou se nas situações desejadas você consegue ajudar a chegar lá. Então tem 2 focos de ataque onde você pode resolver problemas ou ajudar o seu cliente ou possível cliente a chegar onde ele quer. Para isso, as suas perguntas clareiam esse cenário. E normalmente essas perguntas levam a pessoa a identificar para você, ou você mesmo identificar,
como resolver a situação e vender o seu produto e serviço, que é o seu objetivo, e ao mesmo tempo resolver a questão que a pessoa expôs para você. E nesse diálogo todo, normalmente, você entende o seguinte, cai nesse mapa que estou colocando aqui na tela. A pessoa quer um produto, um serviço, uma solução ou atingir um objetivo. Basicamente é o que ela quer e ela expõe isso. Se você puder resolver isso, ela vai te ouvir na negociação. Tem um outro lado dessas situações que agora começa a vir a sua habilidade de entender o que está acontecendo. Por que a pessoa busca resolver aquilo? Ela quer mais conforto, ela quer mais status, ela quer ficar mais segura, ela quer ganhar mais dinheiro, tem um valor pessoal envolvido, tem valores de família ou cultura da empresa envolvidos. Não é só o que a pessoa busca, não é só o problema que ela quer resolver, o objetivo a ser atingido. Tem também o que está em jogo nas questões próprias dessa pessoa, que depende da sua capacidade de fazer leitura e identificar esse motivador paralelo, que tem a ver com desejos ou expectativas ou problemas. Além do que ela fala, está interligado com isso. E aqui nós vamos pensar o seguinte, na pirâmide de Maslow, que eu já vou conversar na sequência, dá para, de uma certa maneira, você conseguir fazer essa identificação paralela. Mas antes de entrar nela, falta um detalhe. Normalmente, quando nós temos desafios ou problemas ou empecilhos, porque a pessoa por si só ela já tinha resolvido esse problema ou chegado a esse objetivo. Se ela não chegou, é porque alguma coisa, uma pedra no meio do caminho está dificultando, ela não sabe como resolver isso. E essa pedra normalmente tem uma dessas 4 cores. Pode ser questões financeiras que impedem ela de chegar onde quer, pode ser questões de lidar com outras pessoas que estão atrapalhando, pode ser questão de tempo, foco, prioridade, ou pode ser questões do próprio comportamento, critério pessoal do próprio indivíduo que está falando contigo, que ele mesmo não enxerga e ele mesmo está dificultando para que a coisa aconteça. Então, o que eu estou falando em resumo até esse momento? Existe o que a pessoa apresenta como objetivo para ela querer te ouvir. Existe o que está subentendido ou na sombra e que não foi dito e que você tem que fazer a leitura. E também existe uma outra leitura que vocês têm que estar capacitado para fazer para identificar o que é que está impedindo de fato a pessoa de já ter atingido isso antes, já ter conseguido isso antes. O que fez com que você estivesse na frente da pessoa. Então são 3 leituras simultâneas no mesmo contexto. Você tem que estar capacitado para dar conta disso. Senão você não passará de um tirador de pedidos, onde depende da pessoa comprar ou não. Confie em você e na sua capacidade de identificar realmente o que está acontecendo e identificar claramente uma solução para apresentar para o seu possível cliente. Assim ele vai confiar em você e a probabilidade de fechar a negociação aumenta. Mas vamos agora ao que interessa, a ferramenta que vai nos ajudar a paralelamente fazer leitura de intenções numa negociação. Maslow era um psicólogo americano, viveu no século XX, já morreu, e ele desenvolveu, durante os estudos e pesquisas, em conjunto com outros profissionais da área, o que nós chamamos, o que foi chamado de pirâmide de Maslow. Aqui está ela, nesse visual. O que significa? Segundo Abraham Maslow, aqui temos de baixo em cima 5 níveis, onde, conforme os estudos e pesquisas feitos por Maslow, na metade do século XX, uma pessoa tem motivações de vida. E conforme o nível que ela satisfaz, por exemplo, o nível de baixo, que nós chamamos de nível 1, ela busca se satisfazer agora no nível de cima, nível 2. Quando ela tem isso satisfeito, ela vai para o 3, até que ela chegue em algum momento da vida ao nível 5. E nós vamos estudar um por um para te capacitar ou te dar mais condições em um debate, uma discussão, uma análise, um diálogo com o seu possível cliente, você possa talvez conseguir colocar em que momento da vida se encontra esta pessoa. Este será um motivador paralelo ao que ela vai te pedir, te apresentar como desafio a ser vencido pelo seu produto ou serviço. Maslow faz um comentário, que durante a vida da pessoa, vamos fazer uma conotação dessa pirâmide agora, a pessoa primeiro precisa garantir a sua subsistência, viver hoje.
conseguir sobreviver e se preservar. Quando ela consegue isso, ela quer garantir essa sobrevivência para sempre. Então ela vai para o viver amanhã, que é um estágio onde ela começa a olhar mais amplamente, mais a médio e longo prazo. Montar uma estrutura que lhe garanta o que ela conquistou de segurança no hoje. Quando ela conquista tudo isso e se sente segura, ela vai para o nível 3. Agora ela quer ser amada e percebida e valorizada no meio profissional e por outras pessoas. Porque a parte estrutural ela já se garantiu. E quando ela se sente amada e querida e vista e percebida pelos colegas ou outras pessoas, ela começa a querer ser importante. Isso se traduz em buscar cargos, em se destacar na área de trabalho, em ser evidência, em ser referência. Então ela busca se destacar. Ela precisa agora brilhar. E quando ela consegue isso e se sente um sucesso na vida, finalmente, no 5º módulo, ela olha em volta e tem um pouco de gratidão, ou muita gratidão por tudo que ela conquistou na vida. Então está na hora dela devolver um pouco de tudo que ela ganhou. Normalmente ela abre a cabeça para a humanidade. Como eu retorno um pouco à sociedade de tudo isso que eu já usufruí dela? Contribuindo com entidades, contribuindo com outras pessoas, investindo em ecologia ou outras situações. Então a cabeça está aberta num plano maior. Então, segundo o estudo de Maslow, a pessoa está, em qualquer momento da vida dela, em uma dessas faixas da pirâmide. E aqui vem algo interessantíssimo que ele tem no estudo dele. A pessoa faz de conta que ela conseguiu, ela já está no momento, a empresária de sucesso, está no momento em que ela já consegue pensar e olhar em volta e contribuir com a sociedade. De repente houve um plano econômico, uma crise mundial, e ela perdeu tudo que tinha. Mas ela está lá com seus 40 e poucos anos de idade. O que vai acontecer com essa pessoa pela ótica da pirâmide de Maslow? Sem entrar em outros critérios, mas apenas pela ótica da pirâmide de Maslow. Essa pessoa, assim que a poeira abaixar, ela vai se tocar que ela voltou lá embaixo na pirâmide, no ponto 1. Não tenho patrimônio, não tenho estrutura para me garantir segurança, mas eu terei algumas outras coisas conquistadas aqui que se solidificaram na pirâmide. Então ela vai precisar remar de novo. E ela já fez esse caminho, então ela sabe fazer isso de novo. Então ela pode ter chegado já num ponto altíssimo na pirâmide, nível 5, mas de repente, um tempo depois, ela está no nível 1 de novo, conforme o contexto se apresentou a ela. E aqui que é importante que você, consultor, negociador, consiga detectar em que momento da vida está essa pessoa. Não só fazendo perguntas sobre o produto, o serviço, mas também sobre a realidade da pessoa no mundo social dela, no cargo que ocupa na empresa, nos projetos de vida dela, para que você possa associar a solução do problema a também as expectativas pessoais desse possível cliente. Muito bem, vamos tornar mais fácil entender essa pirâmide então, a pirâmide de Maslow. E vamos agradecê-lo por nos dar um caminho. Existem vários caminhos na realidade quando nós estudamos técnicas de negociação ou de compreensão e trabalhar e liderar pessoas. Mas essa é uma delas e é eficaz. No módulo 2 nós vamos abordar as 2 primeiras faixas, viver hoje, viver amanhã. Nos encontramos nele. Até lá!